Na aula de hoje a gente vai conversar sobre quais as informações cruciais que a sua equipe comercial, que o seu vendedor deve ter sobre os quartos. Eu não preciso dizer que um vendedor precisa ter todas as informações técnicas corretas do produto que ele está vendendo, né? Então é importante que ele saiba o que ele está vendendo, que ele conheça esse produto, e conhecer sobre os quartzos é crucial para conseguir vender e vender da forma correta, porque não adianta você vender um material e depois te gerar aí uma série de problemas. E por que que eu preparei essa aula sobre quartzos? Hoje, os quartzos é a segunda pedra mais vendida depois dos materiais naturais. Então, é um material muito procurado e é um material que as marmorarias agregam muito valor quando tem esse material para oferecer para o cliente. Mas não é só oferecer para o cliente, a gente precisa saber o que a gente está vendendo. Então, para saber o que a gente está vendendo, a gente precisa aprender. Então, nessa aula, eu vou te dar aí informações práticas, simples, objetivas, que vão ser necessárias e que vão ser aí as informações que você precisa ter mesmo para atender o cliente. Não mais que isso, não menos que isso. São as informações aí que você precisa ter. Você não precisa ser um químico especialista em todos os detalhes. A gente tem aqui no cronograma falando sobre a história do mármore, mas principalmente, por exemplo, falando sobre os pontos que são importantes para a venda. Então você não tem que ser o mega, o químico, o detalhista e tal. Se você gostar disso e achar que é interessante para você, ok, ótimo, maravilha. Mas com essa aula você vai ter as informações que são necessárias e que são aí mais do que necessárias, mas são suficientes para você atender o seu cliente bem, tirar as dúvidas, ele fazer uma compra ok e você não ter problema depois para gerenciar, porque é na venda que os problemas começam, quando uma venda ela não é feita corretamente, quando aquele material não é indicado corretamente para o ambiente que o cliente está comprando. O que é o quartzo, afinal de contas? O quartzo é uma pedra industrializada ou uma pedra sintética, né? Não é uma pedra natural que a gente vai lá e extrai da natureza. É um material feito na indústria, né? Então, a gente tem aí um material feito na indústria, onde ele utiliza mais de 90% de quartzo, e aí ele vai usar outros minerais, outros componentes aí nesses 10%. Cada marca, cada indústria tem uma porcentagem para mais ou para menos, mas o principal do quartzo é o quartzo na sua composição. E o que vai fazer e o que traz de diferente quando a gente tem o quartzo na composição? Primeira coisa, a gente tem uma pedra compactada, industrializada, que é feita na indústria, que não é natural, mas ela tem características específicas que nessa aula a gente vai conversar sobre todas elas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero falar um pouco das marcas, porque muita gente confunde o quartzo em si, que é o tipo de pedra, com as marcas. Então muita gente acha que Silestone, por exemplo, é uma coisa e quartzo é outra coisa. Então do que nós estamos falando? Nós estamos falando da pedra industrializada, que é o quartzo. Esse quartzo, várias empresas podem fazer, digamos assim. Então, qual que é a marca pioneira, que é a marca que criou essa pedra industrializada? É a Silestone. Então, a marca pioneira, que é uma marca da Cosentino, que é a indústria lá na Espanha, que criou o Silestone e criou essa pedra lá no comecinho. Maravilha! De lá pra cá, nasceram várias outras marcas. Então eu vou falar, por exemplo, da Caesarstone, que é uma marca de Israel, mas tem fabricação também nos Estados Unidos, que é uma marca forte também, que fabrica quartzo. A gente tem Tecnistone, que é uma outra marca, essa marca tem indústria na República Tcheca. Então são marcas aí conhecidas e são marcas fortes. Gerlânia, tem outras marcas, além dessas três que você citou? Tem várias outras marcas. Então a gente tem marcas que vêm aí, que se fabricam nos Estados Unidos, a gente tem marcas que fabricam na China e a gente tem o quartzo que vem da China, fabricado lá, mas que não tem marca nenhuma e pode ter, por exemplo, a sua marca. Um exemplo, você vai lá numa indústria chinesa que fabrica o quartzo, traz esse quartzo para o Brasil e pode aí colocar a sua marca nesse quartzo. Então é uma indústria que fabrica um quartzo sem marca, digamos assim, uma marca branca, e você utiliza a sua marca. E muitas empresas fazem isso no Brasil. Então tem muito distribuidor que vai lá na China,
fecha com uma indústria que fabrica quartzo, traz esse material para o Brasil e coloca a etiqueta do Brasil. Ah, a gente tem uma marca de quartzo, por exemplo. E na verdade é um produto que é fabricado fora. A gente tem, por exemplo, a Guidoni do Brasil, que é uma marca super forte, é uma indústria super forte de materiais naturais e que trouxe a fabricação de quartzo para o Brasil. Eu, inclusive, visitei no Espírito Santo a indústria deles, mas eles não continuaram fabricando muito no Brasil, não deu muito certo. E a gente sabe que fabricar esse tipo de pedra no Brasil é também algo muito complicado. Por quê? A nossa mão de obra é muito cara, então muitas vezes as empresas acabam fabricando fora por causa da mão de obra, por causa da industrialização, que fora é mais simples do que no Brasil também, né? Não sei se quando você assistir essa aula, se a Guidoni estará fabricando mais no Brasil do que fora, mas hoje eles têm uma indústria na Espanha também, e eles têm uma indústria que está sendo construída agora, 2020, nos Estados Unidos. Então, as coisas vão mudando e tal, mas é uma empresa, uma indústria brasileira que está fabricando quartzo. Isso é muito bacana para o Brasil, né? É de muito orgulho. Aí você vai me perguntar, o que vai mudar de um quartzo para o outro, né? A gente tem aí, óbvio, o fabricante. Então, a partir do momento que você compra um material que ele tem uma marca, que ele tem toda uma história por trás, então você tem a história da empresa, isso carrega, né? Um material que ele vai... O Silestone, por exemplo, ele tem um valor agregado muito alto, porque é uma empresa pioneira no mercado, que construiu, que fez o material. É normal que essa empresa se destaque muito mais do que outras empresas que vieram depois. A gente tem a diferença no atendimento, a empresa que ela já está acostumada com o material, a empresa que ela fabrica há muito tempo, ela também tem um atendimento diferente, ela tem pessoas mais preparadas. Óbvio que a gente tem marcas que vendem quartzo, que também são marcas interessantes, então de um atendimento muda para o outro. Às vezes você acaba comprando mais de uma marca porque você se identifica mais com aquele processo interno daquela empresa. Então isso também dá uma diferença aí de uma marca para outra. Claro que os valores, o custo do material é diferente de uma marca para outra, né? Então a gente tem o Silestone, na sua maioria é um produto mais caro. Tanto é que a Silestone acabou criando aí uma linha mais barata para competir com os materiais chineses e com as outras marcas, porque realmente é uma competição entre as marcas. Então, quanto mais entra uma marca nova, é normal que tenha essa briga de preço. E a gente sabe que tem as marcas que têm os materiais mais caros mesmo. É um quartzo muito parecido, mas ele é mais caro. Vai ter diferença também de cores. Então, cada marca tem os seus lançamentos, tem as suas cores diferentes, tem as suas linhas. Isso muda de uma marca para outra. Geralmente os materiais chineses, eles copiam as cores que saem mais. Então quem vai ter uma cor mais exclusiva é aquela marca mesmo, específica, são aquelas empresas mais consolidadas. Tem também a diferença do apoio que a marca te dá. Então tem marca de quartzo, que ela tem uma equipe por trás, técnica também, que vai te dar não só apoio de atendimento, mas que vai te dar um apoio melhor, um apoio técnico. E tem outras marcas que já não tem isso. Se você compra um material chinês, dependendo do lugar que você compra, por exemplo, você não tem esse apoio. Se acontece alguma coisa com o material, você não vai ter garantias específicas, né? Não que você não tenha garantia do seu fornecedor, né? Que você deve ter, isso é por lei. Mas tem algumas garantias que são específicas de cada marca. E isso muda, né? Uma Silestone que dá 25 anos de garantia, tem uma outra marca que vai dar 10 anos, outra marca que vai dar 15 anos de garantia. Essas garantias também vão mudar. E uma coisa que é muito importante em relação às garantias. É importante que você conheça a garantia de cada marca e da marca que você vai trabalhar principalmente, para você entender o que pode ou não fazer com que você perca a garantia do produto. Eu vou te dar aí 3 exemplos que fazem com que você perca a garantia da Silestone, por exemplo, né? Então, se você faz cuba de pedra, você perde a garantia, porque a Silestone não cobre quando você faz a cuba de pedra, então o cliente vai perder a garantia do material. Se você faz o corte de cooktop ou o corte da cuba de forma reta e não no padrão que eles exigem, você também vai perder a garantia. E uma outra coisa que faz você perder a garantia também é colocar o material em área externa, exposto ao sol, por exemplo,
E mesmo que você coloque essa pedra na área interna, numa varanda, por exemplo, que toma sol, que não tem proteção contra os raios UV, se o técnico for lá e esse material estiver amarelado, por exemplo, o cliente também perde a garantia porque não é indicado, a não ser que ele tenha uma proteção ali, ele use sempre a janela fechada para não tomar o sol, porque senão amarela mesmo ou desbota o material. Então, eu dei só 3 exemplos. Óbvio que cada marca, inclusive a Silestone, tem detalhado lá tudo que vai fazer com que perca a garantia. Então, você tem que ficar atento a isso, porque não adianta você vender um material, o cliente achar que ele está tendo aquela garantia e depois ele perde a garantia, né? Porque você não orientou da maneira correta de onde o cliente tinha que colocar o material. Se acontece alguma coisa, não vai adiantar nada a garantia. Então, fique atento também em relação a isso. Vamos falar de aplicação do quartzo? É muito importante você deixar claro para o cliente de quartzo que a aplicação tem que ser em áreas internas. Nada de vender quartzo para a área externa. O cliente quer muito. Assina um termo aqui que eu te dei a orientação, porque ele vai perder garantia e tal. Então, nada de áreas externas. Peitoris que vai pegar sol, nada disso. Principalmente material claro, ele vai amarelar. De qualquer marca, não é só Silestone, tá? Todos os materiais, eles são indicados aí, todos os quartzos, apenas para áreas internas. Nada de alta temperatura, então você não vai indicar o quartzo para colocar, por exemplo, dentro da boca de uma lareira ou dentro da boca de uma churrasqueira. Esquece isso, não pode ser colocado. Então a aplicação, ela tem que ser muito vista em relação à garantia, cada marca com a sua garantia, com a sua aplicabilidade. Pode ser que uma marca, as marcas, ela tem poucas diferenças uma das outras, mas no geral é isso que você deve indicar para o seu cliente para fazer uma venda assertiva. O quartzo, ele é um material resistente a manchas? Sim, ele é um material resistente a manchas. Agora, óbvio que o cliente não pode utilizar materiais abrasivos para fazer limpeza, não é o ideal que o cliente corte nada em cima da bancada. Ele é resistente, não quer dizer que ele seja indestrutível. E quando você abre para o cliente que ele pode fazer, ele não vai fazer uma vez só, ele vai fazer sempre. Então o cliente fez uma vez só, aconteceu, ok. Mas se você abre para o cliente que o material é indestrutível, o cliente vai fazer sempre. E isso é ruim, porque ele não é resistente ao extremo a manchas. Ele é resistente, mas não ao extremo. Ele também é um material resistente a riscos. Não é passando rapidamente algo que esse material vai riscar. Mas também precisa ser evitado grandes impactos, com certeza. Uma outra coisa que todo mundo pergunta sobre o quartzo: pode colocar panela quente? É a primeira pergunta que o cliente chega e vai fazer para você. Não é indicado que coloque panela quente no quartzo, principalmente se for um material mais claro. Por quê? O que acontece? Quando o material é escuro, o cliente acaba colocando e não vai aparecer tanto. Tudo bem que nos quartzos muito pretos, por exemplo, ele vai ficar mais esbranquiçado, então aparece. Mas naqueles de cores medianas ali, não aparece tanto. E no branco, você colocar muita panela quente, vai amarelar. Então o que a gente vai falar para o cliente? Não coloca panela quente em cima sem utilizar protetores térmicos. Tá resolvido. Essa é a indicação que você deve dar para o cliente. Claro que você não vai vender o material, gente, com um monte de medo. Não pode isso, não pode aquilo, porque senão o cliente não vai comprar. Mas o cliente tem que estar ciente de maneira ok que aquele material tem essas indicações. Você também não vai colocar uma arma na cabeça do cliente, não faça isso, não faça isso, não. Porque se a gente for parar para pensar, todos os materiais têm as suas características específicas. Não existe material indestrutível, tá? Não é porque é pedra que é indestrutível. Fique atento à variação de espessura, porque de uma marca para outra, ou até mesmo da mesma marca, pode ter aí o quartzo com variação de espessura. O que a gente sempre indica, o quartzo para as bancadas, 2.0, a espessura 2.0 para fazer bancadas. Mas dependendo da marca, até 1.2 está se utilizando também para fazer bancada com segurança. Tem que ver a parte técnica da marca, porque isso influencia na garantia, como eu falei. Uma outra coisa que vai mudar de uma marca para outra, com pequena variação, é o tamanho da chapa. Então isso faz com que também você veja aí o melhor aproveitamento. O que eu diria? Não é importante para você colocar um monte de marca de quartzo dentro da sua marmoraria. Por quê? Você aproveita também
o material. Então, quando você tem várias marcas, o que vai acontecer? Se você compra o branco da Silestone, aí você compra o branco da Caesarstone. Às vezes, aquele material que você conseguiria vender para outro cliente, juntar os dois, você não consegue. Porque o branco da Caesarstone é diferente do branco da Silestone, por exemplo. Então, a gente tem que pensar também qual a marca que, de repente, vale a pena, que eu vou ter um bom relacionamento, que eu tive uma boa negociação, que vale a pena aí investir por um determinado tempo para trabalhar e tentar vender também o que sobra de determinados projetos. Porque é um material... Por que eu falo isso, gente? É importante você pensar nisso. O quartzo é um material caro. Então, quanto mais você fazer o melhor aproveitamento desse material, é melhor para você. Então, procure trabalhar sempre com marcas mais específicas e trabalhe com poucas marcas. Para você não ter aí no final um monte de marca dentro da sua marmoraria e você acabar perdendo muito pedaço, porque vai sobrar pedaços que você pode aproveitar e pode aproveitar juntos, né? Se são de várias marcas, você não consegue fazer esse aproveitamento. E aí o que eu diria que é uma peça fundamental para você que vai vender o quartzo. Algumas cores não vai existir natural, então você tem que vender isso para o cliente. Quando o cliente quer uma pia branca, por exemplo, ou quando o cliente é aquele cliente que você já vê que não tem perfil de material natural, que ele vai ficar enchendo o saco por causa de um veio, por causa de um detalhe, vende o quartzo para esse cliente, porque esse cliente tem perfil de quartzo. E aquele cliente que quer uma pia branca, não tem natural, não vai existir natural. Ou aquele cliente que quer um material extremamente uniforme, ele só vai ter o quartzo mesmo para utilizar como material uniforme ou material industrializado, não tem natural. Então aproveite isso a seu favor também para oferecer uma pedra assertiva. E óbvio, ter um valor agregado, porque o quartzo, dependendo do material que você está fazendo comparação, a gente já sabe que tem materiais naturais com valores mais altos, né? Mas entre vender uma pedra comum, um preto São Gabriel, e vender um quartzo, venda o quartzo, você vai ganhar mais. Com tudo isso que a gente conversou aqui nessa aula, você tem aí informações suficientes para atender o seu cliente da melhor forma, vender quartzo para ele, sem ter que administrar problemas depois. Essas são as informações suficientes para você ter sobre o quartzo e atender esse cliente vendendo material, agregando valor aí na sua marmoraria. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!